Olha, vamos combinar. A gente tem umas batalhas internas, uns medos, que parecem ser só nossos, né? Mas e se não fossem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosa. A de que enfrentar um trauma pessoal pode ser, na verdade, o maior ato de amor que a gente deixa de herança. Exatamente essa a provocação. E se aquele trauma que pesa tanto não fosse uma carga só sua? E se fosse, sei lá, como um eco de um passado que você nem viveu? É um pensamento que muda tudo, né? Essa ideia toda, esse eco, nos leva direto para a nossa primeira parte aqui, que a gente está chamando de a herança silenciosa. Pois é. Existe um conceito para isso, o trauma epigenético. Essa sim, é como se fosse uma memória emocional que a gente herda sem querer. A ideia é que as experiências dos nossos avós, bisavós, as dores, os medos deles, podem deixar uma marquinha, sabe? Uma marca real na nossa biologia, que acaba influenciando o jeito que a gente reage às coisas hoje. E olha, isso não é só teoria não. A frase do Dr. Jonatas Leônio é um soco no estômago, mas é necessária. Seus traumas não tratados se espalham para a próxima geração. Caramba, isso muda completamente a perspectiva, né? De repente, a responsabilidade de cuidar das nossas feridas ganha uma dimensão muito, mas muito maior. Bom, e aí a gente entra num ponto super interessante, que é um certo equívoco, uma ideia meio comum sobre fé e medo. Vamos chamar aqui de o mito do medo apagado. Muita gente cresceu ouvindo aquela frase, né? O perfeito amor lança fora todo medo. E a interpretação mais comum é que a fé deveria, tipo, num passe de mágica, apagar o medo. Como se fosse um botão de delete para todas as memórias ruins e pronto, viramos super-heróis invulneráveis. Só que a proposta aqui é outra, é uma virada de chave. E se um amor perfeito não nos tornasse destemidos, mas sim corajosos? Poxa, a diferença é gigantesca. Não é sobre não sentir medo, é sobre ter a força para olhar para ele e não sair correndo. E é isso que a gente vai ver agora. O que significa, na prática, ter essa coragem para confrontar? Então, a grande sacada é essa. O amor não é um esconderijo para a gente fugir do medo. Muito pelo contrário. O amor é tipo aquela lanterna potente que dá coragem para a gente ir lá no porão escuro da nossa alma, encontrar o medo e falar, ok, vamos conversar. É a força para finalmente olhar para ele de frente. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Ninguém conquista o que não confronta. É simples assim. Tentar fingir que o medo não existe, varrer para debaixo do tapete, bom, isso simplesmente não funciona. A verdadeira vitória só começa quando a gente decide encarar o fantasma. Mas e aí, como é esse processo? Basicamente são 3 passos. Primeiro, trazer o trauma para a luz. É parar de fugir e admitir. Ok, isso aqui existe, isso dói. Segundo passo, olhar para ele com amor. Em vez de se culpar ou se julgar, é olhar para essa ferida com compaixão, sabe? E por último, o terceiro passo, confrontar para conquistar. É usar essa força que vem do amor para aí sim enfrentar o medo e superá-lo. E a parte mais incrível vem agora. Quando alguém faz esse movimento, o impacto não é só pessoal, não. É muito maior. A gente está falando aqui de construir um legado completamente novo. Porque, olha que legal, essa herança funciona para os dois lados. Do mesmo jeito que o trauma não resolvido pode passar adiante, as vitórias e os hábitos saudáveis também passam. A resiliência que se constrói, a forma saudável de lidar com as coisas, cada conquista de hoje vira a força que as próximas gerações vão herdar. Essa tabela deixa a escolha bem clara, preto no branco. De um lado, o caminho da evitação, de fugir do medo. O legado disso? Padrões que se repetem, medos que são herdados. Do outro lado, o caminho do confronto. O legado? Esse é outro. Novas vitórias, resiliência, uma herança de cura. E dentro de uma perspectiva de fé, a fonte que a gente analisou traz uma ideia bem profunda, a de que é possível se conectar a uma nova genealogia. É como se fosse uma nova herança espiritual, sabe? Uma que não está presa às correntes e aos traumas do passado da família. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é, sinceramente, libertadora. A história da nossa família, os padrões que a gente viu se repetindo, as dores que parecem ter sido herdadas, nada disso precisa ser o destino final. A coragem de enfrentar o próprio medo, hoje, é o ato de amor que literalmente reescreve o futuro. Não só nosso, mas o de quem vem depois.